Fala galera, aqui é Ricardo Ventura, psicanalista, cientista comportamental com foco na linguagem silenciosa. E você está no Não Minta Pra Mim, o canal que tem o maior índice de acerto e análise. Sim! E se você quer aprender o que eu faço, é muito simples. Visite nãomintapramim.com.br. Lá você vai encontrar opções desde as gratuitas, passando pela formação e inclusive indo até a pós-graduação com chancela do MEC. Então visita lá, nãomintapramim.com.br. E hoje vamos analisar quem? Vocês pediram muito que eu analisasse Ed Rock. Eu achei que era Ed do rap, né? Dos Racionais, né? Mas enfim, Ed Rock, o Edivaldo Pereira Alves, que foi acusado de estupro, ou então assédio sexual, ou então importunação sexual. Depois nós vamos ver isso lá nas considerações finais, porque são pesos diferentes, né? Um estupro, um assédio, uma importunação sexual são pesos bem diferentes para uma acusação. E ele foi acusado pela Juliana Taísa. Juliana Taísa era uma fã ali do trabalho, ali dos Racionais, inclusive de cada um deles. Aí me parece que ela faz ali um comentário em uma das publicações do Ed Rock. E aí ele vai saber quem que é, ele se interessa por ela, eles começam ali a trocar mensagens. A Juliana, inclusive, é terapeuta sexual, ela é uma conselheira sexual. E aí o papo, né, começa tipo, ai, que legal, você gosta do meu trabalho? Daqui a pouco ele, você é um terapeuta, eu tenho umas questões também. E aí começa ali, papo vai, papo vem, daqui a pouco adentra para o nheco-nheco, chico-chico balanceio. Ou seja, já começa ali aquela brincadeira, não sei o que, acho que ao vivo vai ser mais legal, eu também acho, dá pra abraçar. Então, aí começam a se provocarem ali sexualmente e tal. Ela manda uns memes que diz que tá molhadinha e não sei o que o bico do seio tá coçando, ele também, todo mundo sabe. E aí começa aquela provocação, e aí eles decidem se encontrar. Eles decidem se encontrar, e esse encontro vai ser uma quinta-feira. Só que daí o Ed Rock fala assim, olha, posso passar hoje aqui na tua casa? E tudo isso tá documentado, os dois não fogem dessas responsabilidades ou dessa história. A história é contada exatamente igual pelos dois, e aí onde vem a divergência nem no dia dos fatos, mas exatamente na ação que leva ela a chamar ali a polícia, chamar o porteiro e tudo mais. Então eu vou contar para vocês essa história, mais ou menos, inclusive, como eu estou fazendo aqui, revelando o que eu descobri ali, revelando o que eu analisei, mas não podendo parar e mostrar muitas coisas por conta dos direitos autorais. E a gente não está conseguindo subir daquela maneira tradicional, mesmo colocando marca d'água, distorcendo, colocando um zumbido ali, não está passando. Então eu vou tentar aqui ilustrar o que eu consegui ver lá no Câmera Record, inclusive no programa completo, que lá tá no Play Plus. Então se você tem acesso ao Play Plus, vai lá e você vai conseguir perceber tudo isso que eu tô passando. Então eu quero passar com mais propriedade depois do Taca-lhe Play, mas vai ser mais ou menos nesse jeitão. Por quê? Porque não tem como a gente subir naquela análise tradicional, parando, mostrando, apesar que, como eu disse, tem bastante coisa que está congruente nos dois. Então eu vou pro Taca-lhe Play e lá a gente conversa com mais profundidade sobre esse caso, beleza? Taca-lhe Play! Chegando aqui, pessoal, beba água. Beba muita água. E lembrando que se você quer continuar a receber esse tipo de material, é muito importante você fazer os 4 passos, que são, primeiro, perceba se você está inscrito no canal. Por falta de atividade, o YouTube tira a tua inscrição. Inscreva-se. Depois, habilite as notificações, aperte o sininho. Antes, somente a habilitação já te dava permissão para o YouTube mandar quando tinha vídeos novos. Só que ele não vai mandar para 1 milhão de inscritos. Ele vai mandar para aqueles que têm mais engajamento. Como é que eu crio engajamento, Ricardo? Dê o like nesse vídeo, em todos que você assistir, e comente alguma coisa, nem que seja blá 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 blá. Feito isso algumas vezes, o YouTube vai priorizar as novas análises para você, beleza? Agora sim, vamos para a análise. Como eu disse, a gente não vai poder subir esse vídeo do jeito que a gente costuma subir. A gente fez alguns testes aqui e o vídeo caía. Eu vou ilustrar aqui junto com o Rian, então primeiro, a gente viu que existia ali, houve um flerte, houve ali uma atração entre os dois, como eu já disse, começou com uma amizade, depois com questões terapêuticas sobre sexualidade. Ed Rock, quem diria, o Racional MC ali com dúvidas sexuais.
Mas vamos lá. E aí ele ali, né, olha, tá. E aí veio o chaveco. Começou ali, né, uma brincadeirinha, aí um manda uma provocação, o outro devolve, e aí ela manda memes também, dizendo, eu tô com foguinho, tô com foguinho. E eles combinam se encontrar. Até aí, os dois estão muito congruentes. Eu analisei todas as imagens, os dois estão muito congruentes no que se diz, como se desenrolou aquele dia. O que eu vi nas cenas, a gente pode até destacar aqui, ele entrando lá no prédio dela, parece que ele tá meio lento, né? Você vê que ele entra meio, até com as perninhas tortas, diferente um pouco do que ela disse, que ele tava muito afoito, excitado, estava muito acelerado. Eu não percebi isso. Eu percebi ele um pouco assim mais lento. Mas até aí tá tudo bem. Isso não vai interferir em nada nas decisões e nos desenrolares dessas narrativas. Ele volta, inclusive, para o carro, acho que para manobrar melhor. Ele deixa o pacote lá em cima, que acho que tinha cerveja naquele pacote e tudo mais. E aí continua, tá indo tudo bem, os dois contando a mesma história. O que vai divergir é quando ela relata o momento que ele está indo embora. Pelo que eu entendi, a kitnet dela era de um ambiente só, ou seja, a sala e o quarto era uma coisa só, onde você tem um único cômodo destacado seria o banheiro. O que ele diz área de serviço, eu acho que a área de serviço e a cozinha deve ser ali uma coisa só, muito típico de kitnets ali do centro de São Paulo, onde você tem um único cômodo, o que você tem destacado é o banheiro, a cozinha era de serviço praticamente a mesma coisa, e você tá ali no mesmo ambiente. E aí a criança, que é a filha dela, tá ali, e aí eles estão ali trocando uma ideia tal, e ela fala, não, então agora vambora tal. Ele fala, tá bom, então eu vou nessa tal. E aí quando ele tá pra sair, ele empurra ela pra parede e fala, não, né, vamos aí e tal, na hora do abraço, palavras dela, que ele tenta empurrar ela pro banheiro, não, então vamos pro banheiro, vamos finalizar aqui e tal, não sei o quê, porque na cabeça dele e na cabeça dela também, depois ela relata isso, que sim, que tudo estava indo para uma coisa mais íntima, mas não necessariamente naquele dia. E aí ele diz que também, na história dele, no que ele está contando, que houve esse momento onde, quando há o contato, há esse próximo estágio onde rolaria, de repente, uns toques, uns beijos e tudo mais. E aí ela fala, não, para. Ele fala, mas como assim? Que coisa estranha. E aí ele fala que aceita o não dela e sai. Mas vamos agora analisar com algumas imagens aqui, como eu disse, na medida do possível, onde eu acho que há um pouco mais de congruência, um pouco menos de congruência, onde as histórias realmente parecem que vão destoar, e depois um ponto onde eu acho que é o que de fato pode ter acontecido na cabeça dos dois. Então, nesse ponto aqui, ó, nessas imagens, onde ela está contando que ela empurra ele, ela inclusive relata que ele tenta beijar. Então, esse tipo de linguagem corporal, onde a pessoa conta na primeira pessoa, né, ela se coloca no psicogeográfico e tem as lembranças de realmente como ela foi atacada, é muito propício de realmente quem viveu a cena. Porque o contrário de outras análises que eu já fiz, quando a pessoa diz assim, ele me pegou pelo pescoço, aí eu tentei me debater, mas daí ele me segurou. A pessoa, como ela não passou por aquilo, o que acontece? Ela acaba contando a história pelos olhos do agressor ou do suposto agressor. A Juliana, ela conta realmente a lembrança com os olhos dela. Então ela se desvencilhando, a mão sendo colocada então justo ali, né, de uma maneira justa ali, colada ao corpo. Quando puxa e ela é puxada e ela fala, ele me puxou. Então tudo que ela sentiu, tudo que ela relata, tá na primeira pessoa, tá bastante congruente. Já o Ed Rock, nesse momento, eu senti um pouco de não tão congruente o fato de sentar no colo. Eu acho que esse sentar no colo não existiu. Tem uma travada de boca, tem um afastamento, tem uma jogada de ombro e ele já vai contando meio, eu chamei ela, ou ela veio, ela sentou no meu colo. Então, tipo, não tem o mesmo requinte de detalhes e parece que não tem as mesmas lembranças exatas do que aconteceu, como aconteceu, onde ele estava sentado, para ela sentar no colo dele. Existe esse ato, existe se era a área de serviço, se não estavam ali, onde que houve esse momento. Mas lembrando, isso não vai desmerecer a ótica dos dois. Eu acho que esse ponto, sentar no colo,
me parece que está menos congruente do que ela diz. Mas mesmo assim ele diz que ele começa ali nos toques e tudo mais e há uma interrupção. Então vamos ver aqui onde eu achei que tinha alguns pontos que me chamaram a atenção, que levantou uma bandeira vermelha. Você vê que quando ele acaba de contar, sendo de uma maneira muito superficial, ele trava a boca e dá um desvio de tronco. Vamos ver mais coisas. Quando o Cabrini pergunta, mas houve permissão da parte dela, a vocalização dele muda, fala assim, não, é claro, ela sentou no meu colo. Muda a vocalização, você vê que a traqueia espreme e ele tem um jogar de ombro. E ele repete mais de uma vez, ela sentou no meu colo, ela sentou no meu colo. E de novo tem uma jogada de ombro. Isso é característico de quando você quer que a pessoa acredite muito no que você está falando. E ele vai falar, ela sentou no meu colo umas 4, 5 vezes. Aí ele se toca, ele abaixa a cabeça, ele toca no nariz, trava a boca. De novo ele fala, mas ela sentou no meu colo, ela sentou no meu colo. E trava a boca de novo. Então esse momento, eu acho que, não sei qual é a questão, não sei se é uma questão para mostrar o que aconteceu nessa narrativa, não sei se ela senta no colo anteriormente ou se aproxima dele, mas é como eu disse, essa parte em si é quase que irrelevante em relação à história dos dois. Até porque, de novo, o que parece aqui foi, quando ele relata que ela começa a falar, não, eu não quero a minha filha e tal, ele falou, peraí, o que tá acontecendo? Mas não era para isso e tal? E aí é que ela fala, não, eu vou chamar a polícia, eu vou chamar o porteiro e tal, e não sei o que, sai da minha casa. E aí, nas imagens, aparece ela saindo com a filha no colo. A filha, você vê que tá até com muito sono, ela tá toda molinha, e aí ele segura e fala, não, né, você percebe que alguma coisa tá acontecendo, aí ela volta, ele convence ela a voltar, ela volta, e aí ele não desce, aí sobe o porteiro. Mas nesse ponto que há esse quiprocó, que pra mim é meio que relevante, qual foi o momento do toque inicial carnal, se foi por um abraço ou se foi por sentar no colo, parece que naquele ponto é onde há a confusão mental aí entre os dois. Um achando que houve uma permissão, que é ele, que é o Ed Rock, e ela dizendo que tá muito claro que ela não queria nada, por conta da filha, por conta que não era aquele dia, talvez ela até nem se preparou para isso, para ter uma conjunção carnal ali e tudo mais. E aí é que eu acho que, pelo que ela diz, que ela tem muitos dramas, muitos gatilhos, que ela já foi abusada inúmeras vezes, pode, mais uma vez, pode realmente ter despertado um grande gatilho que sim, ela pode projetar todas as suas dores, todas as suas feridas, tudo aquilo que ela sofreu, pode vir até de uma maneira inconsciente e ter jogado no Ed Rock. Até porque não há a continuação, não há a parte de tipo, não, eu quero a qualquer custo, não, você vai ter que me aceitar, não, é isso mesmo. E aí quando há essa confusão, por isso que eu falo, pode ter acontecido dela ter jogado toda esse passado, toda essa angústia, toda essa dor, toda essa violência e ter projetado nessa figura masculina do Ed Rock, que pode sim ter passado o sinal no sentido de algo que existia todo um histórico de sedução, de permissão, de que sim, ia encaminhar para, de repente, algo mais íntimo, até um sexo, e ele fala, opa, peraí, eu não tô entendendo, o que aconteceu? Então, é esses pontos que eu acho que os dois relatam a mesma coisa com uma ótica diferente. Tanto é que quando ele desce, e aí também há aquelas controvérsias de tipo, ele estava com a calça arreada. Pela imagem que mostra ele saindo, a última saída do prédio, ele tá vestido, ele tá com as calças, né? Aí ele tá com aquele jeitão de hip hop, né? Daquela coisa com a calça bem caída ali, bem do rap ali, que a cueca fica meio aparecendo. Mas mesmo assim, nem é tanto naquela imagem. O que me parece que parecia que ele, assim, pelo jeito dele andar, não sei se ele anda assim também, mas parecia que ele tava um pouco alcoolizado. Tanto é que quando o Cabrini fala, mas você não usou drogas? Como é que tava? Ele, não, ele se afasta, ele parece que ele vai até falar alguma coisa, ele depois, não usei. Então, não sei, eu vejo ele com um andar alterado, um andar um pouco cambaleante, um andarzinho meio, sabe assim, a gente pode até pegar algumas imagens, você vê que as perninhas tortas, assim, sabe, tipo cruzando as pernas, né, tipo o Gisele Bündchen fazendo assim, mas não vi
essa calça arreada. E ele fica lá no carro, aí a controvérsia, que tem gente que fala que ele estava com as calças arreadas e ele estava acuado. Outras pessoas simplesmente falam assim, o cara continuou lá, prestou o que tinha que prestar e nós liberamos. Ele disse que continuou lá, ele não fugiu, ele não estava entendendo nada, na cabeça dele ele falou, poxa, será que era uma pegadinha? Será que era uma armadilha? Será que... O que estava acontecendo? Né? Porque até então a coisa estava culminando, na hora que há o toque é que há essa coisa de não, eu não quero, vamos parar por aqui e tal. E ele parece que não entende muito bem e aí depois ele fala, tá bom, então. E aí que vem essa história de ele talvez querer conversar, querer entender o que está acontecendo, ou também, supostamente, de novo, pode estar com a sua consciência que eu falo não de perder a consciência, mas por ter tomado uns por ter talvez a base de algum tipo de droga, ele não ter a percepção também total, mas é que nem eu falo, eu acho que os dois tiveram uma experiência aos quais os dois estão relatando o que aconteceu com percepções sensoriais diferentes. Porque os dois contam a mesma história, no mesmo ritmo, com as mesmas situações que aconteceram, temporais e tudo mais. O que diverge é, realmente, eu tentei algo, ela recua, eu não entendo por que ela recuou, e aí cria-se essa coisa, o que está acontecendo, por que você está fazendo isso, por que esse desespero, por que você está tão desesperado, como ele disse, foi uma coisa destoante da narrativa que estava vindo, daquela situação que estava se formando, para essa explosão. Por isso que eu falo que essa explosão teria uma justificativa muito forte se há essa projeção em cima da figura masculina que estava ali tentando algo que de repente ela não tinha se preparado para tal. Agora, daí, falar que ela foi estuprada, mas Ricardo, isso é um estupro, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Então vamos lá. Conclusões da análise. Foi praticamente o que eu disse agora. Os dois não fogem das histórias, os dois não fogem de tudo que aconteceu e nem destoam desde o momento zero até o momento onde há o toque. É a única divergência. Um diz que ela senta, ele diz que ela senta e ela diz que foi no abraço. Mas o toque houve, a aproximação houve. O que isso representou, ou seja, a representação, que isso foi somente algo para finalizar ou foi algo para continuar. E mesmo assim, quando há essa situação de eu não quero, olha, eu vou, que há o destoar, essa resposta diferente. E aí, mais uma vez, também pode ter surpreendido ele por uma questão de tipo, porra, não ficou tão claro, na hora que ele recebe aquele não, ele fica naquela situação de, não, peraí, mas como assim, tal? Entender, só que não aconteceu nada depois disso. Ah, mas só não aconteceu porque ela não deixou, só não aconteceu porque ela ligou pro porteiro, só não aconteceu porque... E aí a gente fica também nas hipóteses, será que ou não será que? E aí não dá para saber o que poderia acontecer caso a história fosse diferente. Então, aí a gente vai por suposições, que não é o caminho. O caminho é entender o que aconteceu. E aí, como parece que um está meio desligado da realidade, porque parece que estava meio cachaçado, até meio com algum tipo de entorpecente, alguma coisa assim. A outra parece que também dá uma destoada da realidade por conta de todo o passado, de todos os gatilhos, de todo o sofrimento, de toda a dor que poderia estar revivendo de novo. Eu acho que ali foi uma situação de realmente uma mistura explosiva, que de fato depois não aconteceu. Por quê? Tem que tomar muito cuidado, porque o estupro, da maneira linguística que a gente conhece, você precisa ter um contato violento, carnal, penetração, você precisa ter uma coisa, que não há penetração, mas que há todo envolvimento sexual ali, com uma coisa mais contundente. Me corrija aqui as pessoas do direito, né? O assédio é um processo. O assédio sexual é aquela coisa você vem, e você usa às vezes o seu poder, você usa muitas vezes a situação, uma constrangedora, e aí você vem com o assédio. E a importunação é aquela coisa que a pessoa quer passar a mão, põe ali o bilau pra fora, ou fica falando palavras obscenas ali pra você. Então, há diferentes pesos para um estupro, que é uma coisa
extremamente pesada, a gente sabe disso, para o assédio. Eu não estou dizendo que eles não são violentos, que eles causam problemas, que eles têm as suas sequelas psíquicas e tudo mais, mas são pesos diferentes. É a mesma coisa que eu falar. Tomei um pesão no dedo, estou com uma unha encravada e estou com um câncer no pé. Os três vão causar dores, os três vão causar desconforto, mas as consequências são bem diferentes. Não dá para dizer que as três são dores no dedão do pé. São dores diferentes, são consequências diferentes e não dá para botar tudo no mesmo balaio. Porque se a gente colocar tudo no mesmo balaio, imagina eu tratar uma pessoa que tem câncer no pé igual uma pessoa que só tomou um pisão no dedão, né? Ou vou dar, que remédio que eu vou dar para um pisão no pé, que é um hematoma, para uma encravada que está infeccionada e um câncer. Quer dizer, não dá para a gente colocar no mesmo balaio. Então é a mesma coisa. Estupro, assédio e importunação são coisas diferentes que se assemelham por ser algo sexual ou sexualizado do corpo do ser humano, mas não são iguais. Então é aí que a gente tem que tomar muito cuidado. Talvez é aí que os pesos e medidas que extrapolaram a lógica do negócio. Então, agora, conclusões para a vida. Eu já comentei isso, inclusive, em vários vídeos. Apesar que aqui, como eu disse, alguma coisa extrapolou completamente a realidade dos fatos no momento daqueles toques sensoriais, que até então estavam sendo toques sensoriais e a partir dali que sim, poderia continuar ou não a relação ou a não permissão, porque você também só vai entender que há permissão ou não se você tentar, principalmente quando você está de novo. Não é porque alguém está passando na rua, você vai lá, vou tentar para ver se tem a permissão ou não. Havia todo um histórico, havia todo, né, um rito acontecendo, onde normalmente você fala, agora eu posso tentar um beijo, agora eu posso tentar um toque, até um toque mais íntimo, porque estava vindo nessa situação. Agora, você toma um toque íntimo, a pessoa fala, não, ok, não é não, como eu já disse. Então, de novo, quando você está, primeiro, realmente tenha ali a certeza de que existe uma permissão, né? Ou seja, não é porque, de repente, você está numa situação onde, né, sei lá, uma micareta, tá todo mundo pegando todo mundo ali e tal, não sei o quê. Não é por conta que a menina ou o menino já ficaram com 10 que ele vai ficar com você. Então não existe existe sim a sedução, o olhar, a permissão. Por isso que a linguagem silenciosa é importante. Porque não dá para você virar um robô, não dá para você ser algo cartesiano, onde você vai chegar para a menina e falar assim, ó, então vamos ali, o que eu posso, o que eu não posso a partir do ponto zero, porque eu estou dizendo oi para você, então vamos começar a dizer exatamente o que eu quero. Eu disse oi para você porque eu só quero te conhecer. Não, olha, eu disse oi para você porque realmente eu quero, talvez, fazer sexo com você. A vida não é assim, a vida não é cartesiana, a vida não é simples, a vida não é preto no branco. A vida realmente, as relações humanas, elas são por experimentação. É óbvio que de novo, o bom senso, a ética, né, a educação é que vai prevalecer. Mas é óbvio que você vai ali percebendo os sinais. Por isso que a linguagem silenciosa é muito importante, para que você, quanto aquele que está afim, perceber os sinais. Eu tenho até um curso só para isso, que é a linguagem silenciosa da sedução. O quanto é importante você emitir esses sinais quando você está afim e saber não emiti-los quando não está. Porque também tem essa, às vezes a gente não está percebendo. Ah não, mas não interessa, o outro tem... Não, cara, às vezes a gente está mandando sinais as quais meio que universalmente aparenta ser. E o outro lado também tem que ter essa noção de tipo se livrar desses tubarões, né, desses leões, dessas hienas famintas que estão ali armando uma arapuca, como eu disse, que pode sim ser um agressor sexual. E eles dão pista. E como se proteger, né? E como colocar limites, e como entender até onde você pode ir. Isso em qualquer âmbito, né? Tanto numa micareta, quanto no seu trabalho, quanto aonde você vai estar com pessoas que a gente sabe que não existe uma situação simples, relações humanas não são simples. Então entender de um pouco da malícia, dos sinais que você
sim está afim de dar para quando você está afim e os sinais que você tem que dar para quando você não está afim. E quando a coisa ainda extrapola, simplesmente falar mesmo, não é não. Eu já disse isso várias vezes, né? Não importa onde você esteja. Ah, mas eu já estava entrando no motel. Ah, eu já estava pelado. Ah, eu já estava ali colocando a camisinha. A pessoa disse não, não é não. O que você pode fazer, que existe uma grande diferença, é quando existe o não e você sim está interessado na garota ou no garoto, porque senão pode vir de ambos os lados, e você tem um carinho por essa pessoa, não é o convencimento, mas é entender esse não. Porque muitas vezes pode ter sido um trauma anterior. E quando a pessoa fala, não, ok, deixa eu entender o que está acontecendo, o que eu fiz de errado, como deveria ter sido, né? O que eu posso te ajudar? Não para convencer, mas para entender esse não. Em outros vídeos, inclusive, muitas pessoas relataram, com o meu marido foi assim, com o meu namorado foi assim, eu tinha algum tipo de bloqueio, algum tipo de dúvida, algum tipo de timidez, e quando eu disse não, ele respeitou o meu tempo, mas não simplesmente levantou, pôs as calças e foi embora, mas entendeu. Então isso que é o bacana, isso que é o legal. Então, de novo, mesmo que as pessoas não entenderam os sinais, o não é não, e ponto final. Então eu acho que nesse caso aqui, o que aconteceu para fechar foi isso. Porque os dois estão dizendo exatamente as mesmas coisas, até quando aconteceu lá o imbróglio de liga para um, liga para outro, os dois estão contando as mesmas coisas. São pequenos detalhes que mudam, tipo, ah, tava com a calça, não tava com a calça, tá, mas as imagens meio que mostram isso. Mas eu acho que o grande problema foi isso. Para mim, foi a percepção sensorial do que estava acontecendo. Acho que os dois perderam alguma coisa nesse ponto. Eu suponho, pelo que eu vi, pelo que eu analisei, pela narrativa dos dois, o que diverge para mim foi se houve ou não esse sentar no colo ou se houve o momento de ir embora, né? O momento do abraço de ir embora. Mas que houve um contato em algum momento, um contato mais próximo, que a partir daí poderia desencadear algo que seria natural para carinhos, para toques, para sensualização e sexualização, que na cabeça de um foi uma agressão e na cabeça de outro foi um não estou entendendo o que está acontecendo. Eu tinha plena certeza que a gente ia culminar nisso. E aí acontece essa grande ruptura, esse grande estresse, que onde ele vai embora. Ela depois chama ali, como ela mesmo disse, que ela se sentiu agredida e violada e tudo mais. E aí, de novo, você vê como há um ápice de relatar o que aconteceu um pouco distoante do que é um estupro, de um assédio, de uma importunação sexual. Tanto é que depois o Ministério Público falou, cara, não estou desacreditando da vítima, mas tem algo aqui que não está do tamanho e do peso relatado. Você entendeu? Não desmerecendo os traumas que a Juliana Thaisa, né? Juliana Thaisa passou e que sim, na minha opinião, pode ter sido desencadeado um grande gatilho e ter jogado todas as dores e tudo mais nessa situação aí. Eu acho que os dois estão contando a mesma história com percepções sensoriais diferentes. Beleza? Se você quiser comentar aqui embaixo, de novo, né, para quem está chegando agora, porque como isso aqui vai repercutir, tem gente que é nova aqui no canal, isso não é um TCC, não é uma tese para fechar todas as hipóteses do mundo, mas é o que a gente encontrou nesse recorte de análise. Beleza? Não minta para mim, beba água, beba muita água. E lembrando, linguagem silenciosa te protege, potencializa e salva vidas. Eu acho que era uma boa você aprender a linguagem silenciosa, que vai fazer uma grande diferença na tua vida. Até mais, pessoal. Tchau, 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 tchau.